há uma recompensa para quem está recebendo essa idolatria, que é a recompensa energética. Você está doando ectoplasma, você está doando energia para quem você está adorando, tá? Energia física, inclusive, ectoplasma, energia física, energia vital. Você está doando para quem você idolatra, seja o seu jogador de futebol, seja o seu ator, seja a sua cantora, ou seja o seu guru. Tá? Você está doando energia. Então, quando essa pessoa recebe essa energia de adoração, ela pode se alimentar disso, se ela está negativada, né? Todos nós fazemos um contrato ao entrar. E nesse contrato está escrito o que nós viemos fazer. Tá? Está escrito, seremos facilitadores do despertar. E dentro deste contrato também está escrito os parâmetros com que você pode ou não pode atuar. Ou seja, tem o seu quadradinho. Se você ficar dentro desse quadradinho, você está cumprindo o seu contrato. Se você sair deste quadradinho, você está descumprindo o seu contrato e pode receber uma retaliação. Por exemplo, Jesus tinha o seu contrato, Buda tinha seu contrato, os Dalai Lama têm seu contrato, todos têm seu contrato, tá? Vamos ser outras figuras aí, não só avatares, mas vamos expandir um pouco mais. O Osho tinha o seu contrato, Chico Xavier tinha o seu contrato, né? Todos nós temos o nosso contrato e todos os facilitadores do despertar também têm o seu contrato. Maravilha. E todos nós também estamos sujeitos às interferências com quem nós ressoamos, obviamente. Né? Encarnamos num corpo, a gente assume toda a ancestralidade daquele corpo, independente de se fomos nós ou não em outra encarnação que passamos por aquilo. Nós também assumimos toda a nossa ressonância do nosso que a gente chama DNA galáctico, então tudo que a gente passou antes de entrar na Terra. Né? Além disso, quando a gente encarna e vai colocar em prática essa missão ou esse compromisso, seja do avatar em despertar, seja do facilitador do despertar, pseudo-gurus, do que vocês quiserem, nós temos que considerar o meio. O meio é o planeta em que a gente vive, e dentro do planeta que a gente vive, a gente tem diferenças de cultura, a gente tem diferenças de países, a gente tem diferenças de classe social, a gente tem diferentes lugares com impactos diferentes, frequenciais, impactos, enfim, de ressonâncias, né? Então, dentro dessa troca frequencial, existem lugares em que a gente acaba sendo mais propenso à energia da adoração. É aquela energia, dentro do planeta Terra, 100%, tá? A gente tem que lembrar que nós somos programados para adorar. Aí a gente tem que estudar como surgiu a nossa raça humana como Homo sapiens sapiens, quem nos criou, por que nos criaram, né? Então a gente tem todos Homo sapiens sapiens, todos encarnados na Terra, têm uma programação de DNA, uma programação física de adoração, de obediência, de sempre procurar um salvador fora, tá? Nunca dentro, nunca o caminho é interno na nossa programação. Claro, para não desviar do despertar, né? Porque o despertar é o caminho interno, é o único caminho, né? Então, sempre estamos procurando fora, sempre um salvador que vai vir salvar. E quando surge uma figura que ocupa um lugar de destaque, e aí a gente pode expandir isso não só para a espiritualidade, mas aquele cantor que começa a se destacar, aquela cantora, aquele grupo, aquele artista, né, aquele ator, aquela atriz, aquele pintor, aquele jogador de futebol, aquele jogador de basquete, aquela jogadora de vôlei, enfim... qualquer pessoa que começa a ocupar um lugar de destaque começa a ter seguidores, começa a ter adoradores, pessoas que realmente começam a viver para aquela pessoa, tá? E no despertar, na espiritualidade não é diferente, né? Existem pessoas que vivem para o padre da sua igreja, pessoas que vivem para o seu sacerdote, pessoas que vivem para o seu guru,
pessoas que vivem para o seu youtuber, enfim, as pessoas escolhem os seus ídolos, né, e idolatram essas pessoas. Qual é o problema nisso? O primeiro problema, o mais óbvio, é o problema para a própria pessoa, né, que a partir do momento que ela coloca a sua salvação ou a sua felicidade no outro, terceiriza isso, ela está virando as costas para o caminho do despertar, virando as costas para a liberdade na Matrix terrestre, porque o caminho é interno. A partir do momento que ela está terceirizando isso, ela está tirando de dentro, colocando para fora e está cada vez mais longe do seu verdadeiro despertar. E o segundo é uma consequência para quem está sendo idolatrado. Existem diversas. Primeiro, há uma recompensa, entre aspas, tá? A Matrix é muito inteligente nesse sentido. Há uma recompensa para quem está recebendo essa idolatria, que é a recompensa energética. Você está doando ectoplasma, você está doando energia para quem você está adorando, tá? Energia física, inclusive, ectoplasma, energia física, energia vital. Você está doando para quem você idolatra, seja o seu jogador de futebol, seja o seu ator, seja a sua cantora, ou seja o seu guru. Tá? Você está doando energia. Então, quando essa pessoa recebe essa energia de adoração, ela pode se alimentar disso. Se ela está negativada, né? Ela pode se alimentar disso. Mas há também uma consequência que é o que eu gostaria de comentar com vocês agora. Eu fiz essa introdução para a gente poder conversar sobre essas coisas um pouco mais complexas, que isso é uma bola de neve. Conforme essa pessoa que está sendo idolatrada alimenta essa idolatria, ela vai recebendo mais idolatria, mais pessoas vão seguindo, mais pessoas vão moldando a sua vida de acordo com o que esse líder fala. E aí eu quero focar agora na espiritualidade, sair um pouco da questão cultural, da música, do artista, do jogador de futebol, mas no que tange a espiritualidade dos avatares, dos facilitadores, né? Conforme essa pessoa vai falando o que as outras têm que fazer, porque o poder, né, acaba dando esse poder, toda essa energia que chega das pessoas, essa pessoa que é idolatrada sente como poder. Né? E essa também é uma armadilha. Aí você vira um guru mesmo, né? Começa a ditar regra, começa a falar o que as pessoas têm que fazer, como elas têm que agir. Né? E quando você faz isso, você está interferindo ativamente nas escolhas dessas pessoas. Tá? Então vocês muitas vezes me escrevem me perguntando: Fábio, o que você acha dessa técnica? Fábio, o que você acha dessa pessoa? Essa pessoa é legal, não é? Eu devo seguir, não devo seguir? Essa terapia é boa, esse terapeuta é bom? Gente, se eu respondo isso, né, vai ali, essa é bom, essa não é, e você molda suas escolhas de acordo com o que eu te falo, eu passo a ter corresponsabilidade na sua escolha. Eu te induzi a ter aquela escolha. Então você tem, obviamente, uma responsabilidade sobre isso, mas eu também passo a ter uma responsabilidade sobre a sua escolha. Então, o que acontece na sua vida baseado naquela escolha que você fez, passa a ser uma corresponsabilidade minha. Ou seja, em algum momento eu vou ter que responder por aquilo. Tá? E essa armadilha, essa ainda não é a principal, tá, gente? Mas é uma das principais. Essa é uma das principais armadilhas dos pseudogurus, né? Das pessoas que se embebedam do poder fictício, na verdade, sobre as outras pessoas, no que tange a liderança, porque liderança não é isso, né? Mas essa liderança deturpada, que essa deturpação também está impregnada em como a Matrix está montada, né? Então é muito fácil cair nessas armadilhas, nas armadilhas do ego, nas armadilhas do poder, com toda essa energia chegando, né? Conforme a pessoa vai crescendo, mais energia ela vai recebendo, né? E se ela começa a gostar disso, ela começa a incentivar com que isso aconteça. Esse é um grande perigo. Por quê? Como eu tenho corresponsabilidade nas suas escolhas, e eu crio uma dependência de mim, ou seja, você passa a ser dependente, você não consegue tomar uma decisão sem me consultar,
sem consultar esse seu guru, sem consultar essa pessoa que você idolatra, né? Você só faz o que essa pessoa faz, você só faz o que essa pessoa fala. Você tem uma dependência dela. Se você fica sem escutar ela, você sente falta, tem crise de abstinência. É como se fosse droga mesmo. E por outro lado, o ser idolatrado também tem crise de abstinência. Se ele não está o tempo inteiro alimentando isso, se ele não tem pessoas adorando ele, isso também faz falta fisicamente mesmo. Cria uma dependência química, tá? Então você passa a ter adoradores, você passa a ter discípulos. Eu acho que a grande palavra é discípulos, né? E o que acontece quando você desencarna? E aí, independente do seu grau de despertar como um fractal, tá? Independente do seu grau de despertar como fractal, quando você desencarna e vai para o 5D, na melhor das hipóteses, você vai responder por essa idolatria no que tange. Ficará no 5D, na melhor das hipóteses, ficará no 5D atuando como guia de todas as pessoas que te idolatraram até a última despertar. Até a última despertar. Então vocês podem imaginar o que isso significa para avatares, para líderes, para, facilitadores do despertar, pseudo-gurus. Quando desencarnam e falam, eu vou sair da Terra. Vai sim, filhão. Vai lá para 5D, ficar até o último despertar, porque você tem corresponsabilidade na situação daquele fractal. E vai ficar sim em 5D. Tá? Eu não gosto muito de dar exemplos e tudo mais, mas como eu já falei isso publicamente, eu posso lembrar para vocês. O Osho é um deles. Tá? O Osho está na 5ª dimensão, na nossa próxima dimensão, atuando e trabalhando até o último do seu discípulo despertar. Ele não vai sair da egrégora terrestre enquanto o último do seu discípulo despertar. Ele está trabalhando fortemente para conseguir sair do 5D. No 4D ele foi quando ele quis. Né? Ele escolheu, como a maioria dos líderes, dos avatares, das figuras renomadas do despertar, muitas vezes podem escolher o momento de sair do 4D para o 5D. Mas do 5D ele não passa. Porque ele criou, foi uma das armadilhas que ele acabou caindo, dentro do seu contrato encarnacional no 4D, uma das armadilhas ele criou, por querer, sem querer, não vou aqui julgar, uma rede de adoração, de discípulos, de pessoas que viveram e vivem a vida de acordo com seus ensinamentos e não compram uma casa, não compram um carro, não casa, não faz nada, não toma um copo d'água sem consultar o que o Osho faria, né? Ou então o que ele fala, o que ele não fala, enfim. Então ele tem aí esse pipirão para descascar, né? E não precisa ser um Osho para acontecer isso, gente. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que é líder em qualquer área, como a gente está falando do despertar aqui. Então, esses fractais de alma que entraram com uma missão de despertar, a grande armadilha, uma das grandes armadilhas é a adoração, talvez a maior, é a adoração. Porque é alimentada por duas vias. É alimentada por quem é adorado, né? Porque passa a achar interessante se alimentar dessa energia. E depois a gente fala dos arcontes, né? O arconte, olha aí, ele fica se alimentando de energia dos outros. Então, não é muito diferente. O que esse líder passa a fazer é se alimentar da energia dos seus seguidores, né? E os seguidores também, obviamente, têm uma recompensa nessa relação de adoração, porque está cumprindo uma das funções da sua programação de DNA, então isso traz uma recompensa até física, química no cérebro, né? Como um sistema de recompensa mesmo que o cérebro tem. E traz esse compromisso entre esses dois fractais, né? Então, esse ser que cai na armadilha da adoração por adorar alguém, também vai ter uma bela de um pipinão para descascar, e quem é adorado vai ter um pipinão maior
Porque normalmente não é só uma pessoa te adorando, né? São várias. Então, é por isso que é extremamente importante, não só por isso, né? Mas dentre as razões da gente ficar aqui estressando a importância da gente não ter gurus, não ter mestres, não ter adoração por ninguém. Todos somos iguais, todos. Não existe uma pessoa encarnada na Terra que seja uma folhinha de sulfite melhor que a outra. Todos somos iguais. Algumas pessoas um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas olha, todos navegando no mesmo oceano, tá? Não há razão alguma para a gente ter adoração por nenhum tipo de fractal, por nenhum tipo de alma, por nenhum tipo de eu sou, tá? Os verdadeiros trabalhadores para o despertar da Terra não admitem adoração, e não trabalham com pessoas que adoram as outras. Não trabalham com pessoas que adoram as outras. Não trabalham com pessoas que não sejam colaborativas. Porque os verdadeiros trabalhadores do despertar são parceiros, são colegas de trabalho, tá? Claro que pode ter uma frequência maior, uma frequência menor, mas não há uma relação de eu mando e você obedece, você é o meu salvador. Não, pelo contrário. Aliás, uma das belas formas de você ver se você está entrando numa armadilha é quando você vê essa estrutura hierárquica rígida, ou quando você vê uma estrutura de adoração muito forte, tá? Os verdadeiros avatares, os verdadeiros mestres, não falam que são mestres, não falam que são avatares, não falam que são comandantes, não falam que são o melhorzão ou a melhor zona. Quem não precisa falar, quem é. Porque você não precisa adorar, você não é atraído pelo verdadeiro avatar pelo que ele fala, você é atraído pelo verdadeiro avatar pelo que ele ressoa, pelo que ele frequencia, pelo que ele é, pelo que ele faz. Ele não precisa falar, até porque falar só existe aqui no 4D. Nas outras dimensões não tem língua, não tem boca, não tem essa caixa aqui, né? Tudo é ressonância, tudo é frequência. E é pela frequência que você vê um verdadeiro avatar. E o avatar não quer ser adorado. Ele não pode ser adorado. Não é interessante nem para ele, nem para quem está afim de adorar. Tá bom, gente? E ficam sim presos na Matrix terrestre. E essa é uma das coisas que a própria Matrix incentiva. Incentiva a adoração, incentiva a idolatria. A idolatria, mais uma vez, de cantores, de cantoras, de jogadores, de músicos em geral, enfim, de qualquer, inclusive no despertar. Eu diria que uma das grandes armadilhas e uma das primeiras armadilhas que a gente cai nas religiões, na nova religião, né, na religião da nova era, que são esses mestres ascensos, que são esses pseudo-gurus, líderes e tudo mais, eu faço e aconteço, essa grande armadilha da adoração. Então, se você adora, tem idolatria por alguém, acenda a sua luzinha laranja, não é nem amarela, laranja, tá bom? Então, tome esse cuidado. Se você está numa posição de liderança, também tome o cuidado de não ser idolatrado ou não incentivar a idolatria, porque você não pode controlar o que as pessoas sentem por você. Mas desde que você não incentive a idolatria, é problema de quem está idolatrando. Então é importante que você não incentive isso. Se você tem uma posição de destaque, não incentive isso. E se você tem uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você se espelha, é isso. É apenas uma pessoa que você gosta. É apenas uma pessoa que você admira. É apenas uma pessoa que você se espelha. Não é o seu líder. O seu líder é você mesmo, daqui para a eternidade. O seu salvador é você mesmo, daqui para a eternidade. O seu mestre e único mestre é você, daqui para a eternidade. O único caminho é o interno. Tá bom, gente?